Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriele. Eu sou aqui para apresentar o canal Gabi Oliveira. E o vídeo de hoje é a continuação do vídeo sobre o Jeffrey Dahmer, que eu fiz um vídeo falando sobre o livro, e hoje eu vim falar sobre a vida dele, realmente contar a história dele. Então, bora lá. Vocês irem olhando pra baixo, estou lendo algumas coisas porque não dá pra... é difícil decorar as coisas, gente, não sou boa de memória. Então, bora lá. O Jeffrey Lionel Dahmer nasceu dia 21 de maio de 1960 na cidade de Milwaukee. Eu ainda não aprendi a falar esse nome, mas tudo bem. Milwaukee, em Wisconsin. Seu pai, Lionel, era químico, e sua mãe, Joyce, era instrutora de máquinas no teletipo. Sua gravidez foi bem difícil e o casal brigava muito mesmo. Gente, brigavam demais. Então já começa que assim, além da infância dele ser muito difícil, como conta no livro, a gravidez dele já era horrível. Porque eles brigavam, os pais dele brigavam demais. Joyce era vista como uma pessoa hipersensível. Gente, eu tenho problema com algumas palavras por causa do aparelho, tá? Ou seja, ela era muito sensível. Pra quem não entendeu, então. Com a infância marcada pela presença de um pai alcoólatra, e o modelo de casamento do casal Dahmer não animava o filho a um dia se casar. Então, o Lionel, que era o pai do Dahmer, não se animava ele a se casar, não incentivava muito o seu filho a se casar, ok? A mudança da família para Iowa, onde Lionel concluía seu doutorado na universidade. Mudaram lá pra uma cidadinha lá que ele viveu durante o livro, tá? Estadual uniu-se em torno de um novo objetivo. A felicidade só não era completa porque Joyce era uma mulher muito tensa, dificultando ainda mais a adaptação da família no novo endereço. Então, assim, a infância dele foi muito tensa, cara. Eles mudaram para a cidade que ele vive a infância dele toda. E ele... Como eu posso falar pra vocês? O pai dele era alcoólatra, a mãe dele era hipersensível, como fala. E assim, a mãe dele tinha espasmos, convulsões e etc. Então, o pai dele era químico e ele gostava de mexer com ossos, anatomia de animais e etc. Então ele pegava animais mortos e levava para a cabana, que era uma casinha no meio da mata atrás da casa deles, que eles viviam num lugar que tinha mata, e levava esses animais e colocavam baldes com ácido para dissolver a pele e ele poder examinar os ossos desses animais. E há relatos que uma vez ele levou alguns amigos, não, colegas, assim, que duvidaram dele, chamaram ele de estranho, levaram pra lá e eles duvidaram que era realmente animais, e ele jogou um pote no chão e assim todo mundo, ele saiu correndo e ele passou a ser conhecido como um estranho da cidade, como ele já era conhecido. Há 4 anos o Jeff, eu falo Jeff porque é mais fácil, porque como ele é referido a ele no livro, foi submetido a uma cirurgia para extirpar 2 hérnias, mas foi enganado quanto ao que iria acontecer.
relatando depois que ficou muito assustada em saber que pessoas estranhas explorariam seu corpo aberto. A operação marcou de forma indelével seu subconsciente. Será que... Então, muita gente acredita que essa operação pode ter influenciado um pouco nesse negócio de ele gostar de observar o corpo aberto. Jeff, aos 6 anos de idade, sua mãe deu à luz a um menino, a família mudou-se para Ohio. Ohio, que é onde eles viviam, desculpa, gente. Onde seu pai trabalharia como pesquisador, e ele entrou para a escola. Segundo o relato do pai, nessa época ele tornou extremamente tímido, inseguro, vulnerável e introvertido. Ou seja, ele não falava com ninguém, era isolado, e é assim que ele gostava de ser. Legal. Dos 10 aos 15 anos, sua personalidade sofreu mudanças drásticas. Isso conta no livro. Ele mudou totalmente. De menino tímido e introvertido, ele mudou para um menino idiota que fazia bobeiras e ficava imitando os espasmos e convulsões do seu decorador. Mas no final eles descobrem que ele não imitava o do decorador, imitava os espasmos da mãe dele, porque... Vamos continuar a história aqui, gente. De menino quieto e tímido, passou a ser jovem tenso, rígido e inflexível. Passava horas trancado em casa sozinho e respondia às pessoas monossilabicamente. Ou seja, sim, não, não, sim. Palavras de uma sílaba. De forma quase inadutível. Não se engajava em nada, ficava a parte do mundo à sua volta, vivia perdido em fantasia. Segundo o depoimento de algumas pessoas durante o julgamento, nessa época Jeff tinha fascínio por animais mortos e recolhia depois de atropelados em estradas para examiná-los melhor. E que começa assim. A família dele não tava nem pra ele, já dá pra perceber de longe, porque o cara lá era uma criança de que até os 6 a 10 anos, tipo dos 10 a 6 a 10 anos ele era uma criança tímida, beleza, tímida, existem várias pessoas tímidas, às vezes eu sou tímida com pessoas que eu não conheço, mas era totalmente introvertido. Ele tinha que... Os pais tinham que ter estimulado ele a fazer amizades, a deixar de ser tímido. Não fizeram isso. Dos 10 a 15 anos, que ainda tá no período de pré-adolescência de criança, até os 10, até os 13, ele chega a ser pré-adolescente, aos 15, adolescente. Ele se torna, assim, totalmente... Só responde assim, não, e se torna... Ele se isola do mundo praticamente, tirando a parte que ele tem que ir pra escola. Jeff era um aluno acima de média e participava de algumas atividades, jogava tênis e participava do jornal escolar. Seus colegas, no entanto, consideravam um alcoólatra solitário que costumava levar licor para a sala de aula. Então, Jeff começou, isso também tá no livro, tá? Ele começou a levar bebida pra escola. Ele aceitava que as outras pessoas vissem ele bebendo, mas sua mãe e seu pai não poderiam vê-lo beber. Nisso, seu pai e sua mãe tinham se separado, então ele tinha vários problemas familiares, e sua mãe só sabia falar do divórcio. Então ele pegou e começou a levar bebida, ele ia no estacionamento bebia escondido, só que o cara que escreve o livro, que era um colega dele da escola, disse que tipo 6 horas da manhã eles lá na escola e já dava pra sentir o cheiro de bebida alcoólica nele. As brigas entre Lionel e Joyce aumentaram muito, até que se separaram e iniciaram uma batalha legal pela custódia do segundo filho, David. Lionel logo se casou de novo e Sherry, a segunda esposa, não demorou a perceber que o filho mais velho do marido era de fato alcoólatra.
Então quer dizer que a mulher do cara percebeu que o filho dele era alcoólatra e o próprio cara não percebeu. Isso é incrível. Tentando resgatar a saúde do rapaz, insistiram para que cursasse a Universidade Estadual de Ohio, mas o plano falhou logo no primeiro trimestre, quando Jeffrey repetiu consequência de ter passado todo o tempo bebendo. Lionel, decepcionado, colocou para filho duas opções: arrumar um emprego ou alistar-se no exército. Jeffrey optou pelo exército, então ele foi pro exército. Agora vamos pro primeiro assassinato dele. Em junho de 1979, Dahmer cruzou a linha de experimentos mórbidos. Outra coisa que cita no livro que não tô citando aqui, porque eu tô lendo uma biografia dele, porque é uma história bem complicada, então eu não sou boa com decorar datas, então eu tô lendo aqui. Ele, todo jovem na idade deles, o autor do livro fala, tinha fantasias, e ele fala, o Jeffrey conta que ele não tinha fantasia com os outros jovens normais. Ele tinha fantasias com homens mortos. Então, ele já pegava, só que ninguém sabia, entendeu? Em junho de 1978, Dahmer cruzou a linha de experimentos mórbidos para assassinatos. Sua vítima, Steven Hicks, pedia carona e Dahmer levou para casa um drink e algumas risadas. Quando Hicks tentou sair, Dahmer atingiu sua cabeça com halters e estrangulou até a morte. Então desmembrou e enterrou seu corpo. Inicia-se aí um ritual. Este assassino incrementaria durante os anos em que cometeu os maiores crimes. Então ele dá a carona pro cara, leva ele pra casa e bebe com ele e mata ele. Jeff praticava necrofilia com quase, eu acho que foi com todas as suas vítimas, não tenho certeza. E, assim, é uma história bem pesada pra um jovem, gente. Era um jovem. Tá, o exército de volta aos Estados Unidos. Jeff passou 2 anos servindo ao exército na Alemanha, mas foi dispensado por alcoolismo. A história do álcool de novo. Não há registro dos crimes cometidos por ele nesse país. Então, não se sabe se ele cometeu mais crimes aí. Ao voltar para os Estados Unidos, foi preso pela primeira vez por desordem e embriaguez. Segundo o conselho do pai, foi morar na casa da avó em West Austin, em Wisconsin. Como é comum do histórico de serial killers, a violência de Jeff foi aumentando e seu estado emocional se agravou, assim como o alcoolismo. Em 1986, foi processado pelo que nos Estados Unidos chama-se de exposição indecente, quando foi preso ao se masturbar na frente das meninas. Então, né? Em 15 de setembro de 1997, Steven Taome desapareceu em Milwaukee, a cidade que ele morava antes, e o mistério não foi resolvido até Dahmer confessar seu assassinato em 1991. James Dexter foi o próximo a morrer em janeiro de 1988, seguido por Richard Guerreiro em 24 de março. Em setembro de 1988, as horas estranhas de Jeff e seus experimentos tornavam-se demais para sua avó e pediu que ele se mudasse. Em 25 de setembro, ele encontrou um apartamento em North 25th Street, Milwaukee. No dia seguinte, Dahmer atraiu um garoto de Laos para seu apartamento, acariciou e ofereceu dinheiro para uma sessão como modelo nu. A polícia foi chamada
e Dahmer foi acusado de agressão sexual. Condenado em janeiro de 1989, ele permaneceu livre, pendente de uma sentença formal marcada para maio. Enquanto isso, em 25 de março, Dahmer trucidou uma vítima, Anthony Sears. Gente, eu tô pasma, cara. E pensar que os pais poderiam ter visto isso, tá? Mas vamos lá. Sentenciado a 5 anos de condicional por molestar crianças, sendo que no primeiro ano ficou dormindo na cadeia, mas podia sair diariamente para trabalhar. Ninguém sabia que ele já era um matador, necrófilo e canibal. Outra coisa, ele comia a carne das pessoas que ele matava. Além de cometer necrofilia, ele comia a carne das pessoas que ele matava. Então vamos lá. A sessão de mortes foi reassumida com Edward Smith. Em junho de 1990, a vítima de julho foi Raymond Smith. Nenhuma relação com Edward, porque Edward Smith então não tem nenhuma relação, tá? Ernest Miller e David Thomas foram cruelmente mortos em setembro. Dahmer matou Kurt Stranger em fevereiro de 1991. Rose Lindex entrou para a lista em abril, seguido por Anthony Hughes em maio. Nessa época, Dahmer concebeu a bizarra noção de criar zumbis, que seriam seus brinquedos sexuais vivos. Como se a gente deu uma travadinha aqui, mas assim, o Jeff tentava fazer zumbis vivos. Ele fazia buraco na cabeça das vítimas e pingava líquidos, e pra tirar consciência, ele pingava líquidos pra tampar suas feridas, pra curar suas feridas, e tentava fazer com que elas perdessem a consciência, mas sempre estivessem vivas. E é claro que nenhuma dessas cirurgias deu certo. A taxa de não funcionamentos foi de 100%. E 22 de agosto de 1990 foi indicado em 15 ações de assassinato. Seu argumento iniciado dia 30 de janeiro apresentou 45 testemunhas que atestaram o comportamento estranho de Dahmer, suas desordens mentais que o impediram de entender a natureza de seus crimes. Ele foi acusado, deixa eu ver se eu acho quantos anos de prisão ele foi acusado. Aqui. Foi sentenciado a 15 prisões perpétuas consecutivas, o total de 957 anos de reclusão. Então, eu não citei todos os crimes de Jeffrey Dahmer aqui. Jeffrey Lionel Dahmer. Eu não citei todos os crimes aqui, porque esse vídeo já tá longo, ia ficar bem mais longo. E assim, é uma história pesada. Eu recomendo a lerem o livro pra quem gosta desse tipo de história. O livro é muito bom. E resumindo, podia ter sido visto, podia ter se resolvido, podia não ter acontecido. Então, ó, tome cuidado. Se vê alguém com comportamento estranho, tô brincando aqui, mas é sério. Alguém com comportamento estranho, alguém que precisa de ajuda, tenta ajudar, tá? Conversa com responsáveis, se você é criança, tenta ajudar. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Beijão e falou!